Juntamos às nossas entrevistas José Luís Carneiro, é o cabeça de lista do Partido Socialista por Braga, pelo Círculo Eleitoral de Braga. Ele que há 2 anos atrás, pela primeira vez, foi cabeça de lista por este Círculo Eleitoral de Braga. Eu começava precisamente por aqui, 2 anos depois. O que é que notou de diferente? O que é que tem sentido? Olha, muito bom dia, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta entrevista, para este diálogo com os nossos cidadãos de todo o Distrito de Braga. As pessoas conhecem melhor como cabeça de lista, conhecem melhor não apenas como candidato, como alguém que cumpriu o compromisso que estabeleceu de 3 em 3 meses poder prestar contas à população. Também foi, no fundo, assumir esse compromisso que temos vindo a cumprir. E conhecem também no desempenho de funções políticas. Por exemplo, as pessoas que estão ligadas às áreas da proteção civil conhecem bastante aquilo que foi o esforço de melhoria das condições de trabalho e das condições de investimento. Por exemplo, hoje de manhã pude começar por visitar os bombeiros daqui de Vila Verde e foi possível ver que nós transferimos para os bombeiros de Vila Verde 140 mil euros em 2015 e em 2023 transferimos perto de 300 mil euros, ou seja, dá um crescimento na ordem de 113% nas transferências, quer da Lei de Financiamento Permanente, quer também do dispositivo de combate aos incêndios florestais. E também criámos 2 equipas de intervenção permanente que recebem anualmente 80 mil euros do Estado e que permite ter 2 equipas com contratos de trabalho com esses bombeiros, num esforço que é para continuar e para desenvolver no futuro. Por outro lado, estive também na Santa Casa Misericórdia e foi possível não apenas já constatar aquilo que já era uma evidência para mim, que é ver que a Misericórdia de Vila Verde é uma das misericórdias com maior atividade do país, não apenas no que tem a ver com a proteção dos idosos, a proteção da infância e o apoio à infância, quer pelas creches, na proteção às crianças, quer também o lar no que respeita à proteção dos idosos, mas também na área da saúde. Fazem mais de 1.200 atendimentos com regularidade e é uma das que mais movimento tem em todo o país, representa mais de 500 postos de trabalho e foi muito importante, por exemplo, ver que a Misericórdia de Vila Verde está também a aproveitar os recursos que o Estado colocou ao seu dispor, neste caso são 2,6 milhões de euros, para investir quer no reforço da capacidade de lar para proteger os mais idosos, quer também em creche, quer ainda na aquisição de um veículo elétrico e ainda no apoio para a criação de emprego qualificado. São projetos que estão em curso, são investimentos que estão em curso em Vila Verde e que resultam de uma aposta do Governo, no âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência, em todo o Distrito de Braga. Portanto, é bom ver que os representantes das instituições, mas também os cidadãos reconhecem, contrariamente àquela mensagem que muitas das vezes de forma infundada procuram passar, mas os cidadãos reconhecem que tiveram melhorias nas suas condições de vida ao longo destes últimos 8 anos, pese embora termos tido necessidade de vencer uma pandemia e vencer os efeitos de uma guerra na Europa. Situava-me agora num aspecto, e é também uma ideia que por vezes passa para a população. Parece que está tudo feito, isto é um mar de rosas. É assim, ainda há muito para fazer. Há muitas dificuldades. Aliás, como sabemos da própria vida, ou seja, por cada obstáculo que nós vencemos, há sempre outros obstáculos que se levantam. Nós temos a noção clara de que temos que continuar a fazer um esforço na melhoria dos rendimentos, a continuar a valorizar e a melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, a melhorar as condições de investimento na habitação, particularmente para os mais jovens e para as classes médias, assim como temos que continuar a investir na área dos transportes e da mobilidade. E se formos ver o Distrito de Braga, é nessas áreas que temos colocado grande parte do investimento. Nós temos no Distrito de Braga 842 milhões de euros de investimento já contratualizado com as diferentes entidades. Estão a Universidade do Minho, está o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, olha, ontem estive no Instituto, estão neste momento com um investimento de 25 milhões de euros na criação de alojamento para estudantes nacionais que procuram o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave aqui em Braga. A Universidade do Minho tem também investimentos para a criação de alojamento. No distrito temos mais de 200 milhões de euros já contratualizados com todos os municípios, onde também está o município de Vila Verde,
mas desde Terras do Douro até Esposende, todos têm as suas estratégias locais de habitação, com financiamento garantido por parte da Administração Central. Permita-me só, falou precisamente de Terras de Douro, das localidades do interior. Como é que continuamos a combater as assimetrias? Eu noto que, de facto, os autarcas do interior cada vez mais se sentem relegados para o segundo plano. Os investimentos acabam por chegar lá tardiamente e às vezes um pouco quase que, vamos usar uma expressão popular, às pinguinhas. O que é que tem sido feito nesse sentido? O que é que pode o Partido Socialista fazer diferente? Olha, o que temos previsto, nomeadamente, é reforçar os cuidados primários de saúde. Por exemplo, no caso de Vieira do Minho, está a ficar concluído o novo centro de saúde que vai ter respostas já de saúde oral, ou seja, o que pretendemos é criar respostas de saúde especializada, não é todos os dias, mas sempre que se justifica, nomeadamente ao nível da saúde oral, ao nível da oftalmologia, ao nível da saúde materno-infantil e também da geriatria. Ou seja, são especialidades médicas que queremos ter também nos centros de saúde, reforçando os cuidados primários de saúde. Visitei, por exemplo, também Terras do Douro, está a ser equipado com uma unidade de saúde oral. E o objetivo é que todas as unidades locais de saúde tenham essa resposta de saúde oral. Estive também a visitar as obras que foram realizadas na urgência de Guimarães. Estamos a falar de mais de 5 milhões de euros de investimento. E do que é que estamos a falar? Estamos a falar da capacidade de novas tecnologias, mais recursos humanos, na urgência do Hospital de Guimarães, que serve Guimarães, serve Vizela, serve Faf, serve Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e Sorrico de Basto. São 6 municípios, mais de 300 mil utentes, que têm agora na urgência de Guimarães uma resposta muito mais qualificada. Conseguimos colocar em funcionamento, no âmbito do acordo que fez o Governo com uma unidade de hemodinâmica em Guimarães, articulado com o Hospital de Braga, para termos uma das unidades mais avançadas do país na hemodinâmica, no fundo, digamos, a resposta que há a problemas de saúde neste domínio, que são vastos no nosso território, em articulação com o Hospital de Braga. Temos em curso também a conclusão do programa funcional do futuro novo Hospital de Barcelos. E no Hospital de Barcelos estivemos lá também ontem, onde pudemos ver que há 12 milhões de euros de investimento a requalificar as suas unidades. As unidades têm desde Esposende até ao centro de Barcelos para qualificar a resposta da saúde. Ou seja, a resposta da saúde é uma das nossas principais prioridades. Outro exemplo. Você há dias fez uma pergunta quando eu estive em Amares. Então, e a escola de Amares? É uma das prioridades? Sim. Nós temos neste momento identificadas, no Distrito de Braga, 27 escolas básicas e secundárias, cujo financiamento está garantido. Agora, no caso, a Câmara de Amares tem até dia 31 de março para apresentar a sua candidatura para poder avançar depois com as obras. Um outro exemplo de uma obra que também está, digamos, identificada como de primeira prioridade é a Escola Henrique de Medina, em Esposende. Mas como estas duas que são as mais prioritárias, são aquelas que estão mais deterioradas, temos depois mais 25 que se juntam estas duas. E, portanto, a educação, a saúde são áreas de grande prioridade. As acessibilidades são outras. Eu gostaria só de fazer aqui um parênteses. Falando da saúde, neste quadro que apresentou, vamos ter novo Hospital de Barcelos, uma qualificação, um hospital já com outras condições. Vamos ter Guimarães reforçado, Famalicão também está com um andamento, penso que nesta altura, relativamente positivo. O Hospital de Braga é um hospital central, tem passado por algumas debilidades, tem tido alguns constrangimentos, sobretudo em alguns serviços de urgências. Como é que se vai suprir tudo isto? Não é só falta de pessoal, também é uma questão organizacional. É uma questão de organização, sim, o senhor tem toda a razão. Ou seja, está identificado que um dos maiores problemas da sobreconcentração das pessoas nas urgências é porque os cuidados primários de saúde, ou seja, aqueles cuidados que se prestam nos centros de saúde, não estão devidamente fortalecidos. Porque se as pessoas têm respostas nos centros de saúde, não vêm às urgências dos hospitais. Porquê? Porque ainda agora verifiquei no Hospital de Barcelos, 55% das pessoas que vão à urgência são falsas urgências, ou seja, são problemas que poderiam ser tratados se os cuidados primários de saúde, de proximidade, respondessem. É por isso que a estratégia passa por reforçarmos a resposta nos cuidados primários, por forma a que menos pessoas tenham que se dirigir à urgência para tratar de assuntos que podiam ser tratados
nos cuidados de proximidade, no médico de família, na unidade local de saúde ou na extensão de saúde. No Hospital de Guimarães, disse-me a responsável da urgência de que 50%, em Barcelos era 55%, em Guimarães era 50% das urgências eram e são falsas urgências. Ou seja, isto também exige um trabalho de informação, para o qual vocês são muito importantes, junto às populações, para que em determinadas circunstâncias procurem a resposta nos centros de saúde. Para isso, naturalmente, nós temos que reforçar a capacidade dos centros de saúde, mas procurando a resposta aí, evitando ir aos hospitais, tanto mais que os hospitais também concentram riscos, nomeadamente para a saúde, porque há muita concentração da procura nos hospitais. E como é que ficam os profissionais da saúde no meio disto tudo? Tanta contestação, a questão das condições de trabalho, a questão das remunerações, há uma forte contestação, há falta de meios humanos. Como é que se consegue combater toda esta contestação? Como é que se consegue, no fundo, dar resposta a estes profissionais que são essenciais a uma boa saúde do país? Como se sabe, nós reforçamos desde 2015 os meios financeiros que são colocados no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar cerca de mais, entre 2015 e o que se prevê para 2024, são mais 5 mil milhões de euros que nós colocamos no Serviço Nacional de Saúde. Temos hoje 150 mil profissionais, reforçamos em cerca de 30% o número de profissionais. E a eficácia. E agora permitem-me, no Distrito de Braga, para ter uma ideia, em 2015 havia 800 médicos no Distrito de Braga, hoje temos mais de 1.500 médicos no Distrito de Braga. Agora, há dimensões de organização desta estrutura humana. Por isso é que temos, neste momento, a ser implementada esta reforma das unidades locais de saúde, para reforçar a capacidade de resposta dos cuidados primários e de melhorar a articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Número 1. Número 2. A criação de mais unidades de saúde familiar. As unidades de saúde familiar são respostas integradas entre médicos de família, enfermeiros de família e equipas de auxiliares que permitem ter substituição, ou seja, perante a ausência ao serviço de um destes profissionais, há sempre capacidade de solucionar essa ausência. E isto permite dar cobertura a médico de família. Por exemplo, foi criada uma nova unidade de saúde familiar em Terras de Douro. Toda a população de Terras de Douro está coberta com médico de família. Vieira do Minho, toda a população está coberta com médico de família, só para dar um exemplo daqueles que visitei e que pude tomar mais conhecimento. Há outros conselhos que não. Há outros onde tem que ser, por isso é que agora está prevista a criação de mais unidades de saúde familiar tipo B. As unidades de saúde familiar tipo B, são modelo B, são aquelas em que os profissionais têm um acréscimo salarial. Nós reforçamos em cerca de 40% a remuneração dos médicos que ficam em dedicação plena, ou seja, em que o essencial do número de horas de trabalho é dado ao Serviço Nacional de Saúde, para termos mais capacidade de resposta. E também estamos a reforçar as unidades de saúde familiar para conseguirmos cobrir ainda mais a população que ainda não tem médico de família. Vamos então falar de acessibilidades. Estamos em Vila Verde e é um dos casos paradigmáticos, é quase que se vive um estigma em relação a essa questão. Como é que está o processo da 101, da variante à Estrada Nacional de 101? Olha, em primeiro lugar, o Governo, contrariamente àquilo que se tem dito, também executou obra nas acessibilidades. A Estrada Nacional 101 foi requalificada, como sabem, eu estive cá há 2 anos atrás e a estrada estava toda esburacada, por todo o lado, havia, enfim, estava com uma grande degradação. Por outro lado, foram requalificados também os pontos de paragem das viaturas e as paragens para os passageiros, dando outras condições de conforto e de dignidade a quem utiliza os transportes públicos. Está mais segura. Contudo, sabe-se que a ligação entre Vila Verde e Braga é uma ligação que demora muito tempo para aquilo que é a distância que tem que percorrer. Há aqui 2 tipos de intervenções, ou melhor, 3 abordagens que devem ser complementares. Uma é, com as infraestruturas de Portugal, procurar encontrar pontos de paragem, digamos, que permitam que, sempre que há uma paragem na estrada, não se acumule o trânsito, porque esse é um dos fatores de baixa fluidez, porque os próprios pontos de paragem
para, por exemplo, apanhar passageiros ou descarregar passageiros, causa, digamos, a entropia na própria via. E, portanto, encontrar uma solução técnica que permita que a paragem de uma via para regar ou apanhar passageiros não constitua um estrangulamento da via. Essas são medidas mitigadoras do problema. A segunda dimensão tem a ver com o projeto da variante. Nós assumimos com o Sr. Presidente da Câmara que estaríamos solidários com esse objetivo e que procuraríamos, como deputados, junto das Estradas de Portugal, sensibilizar as Estradas de Portugal para a importância dessa via alternativa. Por outro lado, e em terceiro lugar, falei com o Sr. Presidente da Câmara de Braga e também com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Verde, no sentido que os transportes urbanos de Braga pudessem, no futuro, com uma alteração legislativa, poder garantir também a cobertura de alguns territórios, de alguns fluxos, com transporte público, ou seja, em detrimento de operarem apenas no interior da cidade de Braga, e como ainda agora vão levar 100 milhões de euros, que já estão assumidos por parte do Estado, para reforçarem as suas capacidades, podemos também trabalhar para que os transportes urbanos de Braga possam cobrir melhor a relação com os concelhos periféricos e que têm uma relação muito profunda do ponto de vista social, do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico com o concelho de Braga. Portanto, são medidas complementares que devem ser trabalhadas, para as quais contam naturalmente com o nosso apoio na Assembleia da República. Ao nível da mobilidade, há uma preocupação cada vez maior por causa do fundo da mobilidade verde e de termos essa preocupação ecológica. O futuro passa por aí, passa por continuar a apostar na mobilidade verde, e de que forma? O país está comprometido com metas climáticas, que são metas climáticas muito exigentes. Isto passa por reduzirmos as emissões de CO2, o que tem que ver muito com a alteração do modelo de transporte e de mobilidade que temos. Passa também por alterações nos modelos de habitação, para serem mais sustentáveis, e também pela utilização de mecanismos que permitam maior sustentabilidade às empresas. E o que temos em curso é, portanto, um conjunto de medidas de apoio ambiental, até fiscal também, medidas de apoio fiscal, para que as empresas, as famílias e as autarquias possam contribuir para esta descarbonização da economia e para, digamos, transportes mais limpos. Temos incentivos, regime de incentivos fiscais e de incentivos à aquisição de carros elétricos e, portanto, tem que continuar essa prioridade. Temos também mecanismos de incentivos às famílias para substituírem materiais e equipamentos e, sobretudo, para a utilização de produção de micro produtores de energia renovável, por exemplo, substituição de tudo que são portas, janelas, por materiais mais sustentáveis do ponto de vista do conforto e da eficiência energética, ou também na própria utilização das energias renováveis, sejam os painéis solares, ou sejam outros mecanismos que as famílias queiram utilizar. E, portanto, são medidas para apoiar as famílias que também queremos que continuem. E depois há mecanismos de apoio às empresas, quer fundos europeus aos quais as empresas podem recorrer para, por exemplo, diminuírem a sua dependência energética. Estive, por exemplo, anteontem em Esposende a visitar uma empresa têxtil que estava a substituir todo o seu sistema energético por um sistema energético autossustentável, a partir de energia solar. Ora, esse esforço de diminuição da dependência energética das empresas, dos sistemas de iluminação ou de aquecimento ou de refrigeração baseados nos combustíveis fósseis, é uma das prioridades do programa do Governo. O mesmo acontece, por exemplo, quando nós estamos a falar dos incentivos em sede IRC, que majoram as empresas que estão a procurar tornar-se mais sustentáveis do ponto de vista da energia ou do ponto de vista da própria transição digital. Permita-me agora, vamos falar das pessoas, vamos falar do rendimento, vamos falar da qualidade da habitação, da eficiência, já me falou da eficiência energética, mas eu falo sobretudo dos rendimentos. O que é que temos, que no fundo, o que é que vos diferencia das propostas da oposição e que no fundo poderão trazer algum reforço daquilo que é a qualidade de vida da população? Nós temos medidas concretas para a melhoria dos rendimentos das famílias. Eu queria lembrar que quer no período de crise da pandemia, quer agora no período da guerra com a inflação, o Governo adotou medidas para apoiar as famílias, para apoiar as empresas
e para apoiar o emprego. E a primeira e mais importante medida de apoio às famílias é a criação de uma economia capaz de criar emprego. Nós temos hoje mais 1 milhão de trabalhadores do que tínhamos em 2015. Isto significa que é 1 milhão de trabalhadores que não estão a receber subsídio de desemprego e, portanto, temos menos despesa, e também é mais 1 milhão de trabalhadores que está a pagar os seus impostos de IRS para contribuir para a riqueza e para a sustentabilidade da própria segurança social. E o rendimento deles? Nós, recordo, em rendimentos, começamos pelos salários, que é a primeira fonte de rendimento. Em 2015 tínhamos o salário mínimo de 505 euros, hoje é de 820 euros. E até ao final da legislatura queremos pelo menos alcançar os 1.000 euros. Os rendimentos médios estavam em 2015 em cerca de 1.100 euros. Neste momento estão nos 1.505 euros e o nosso objetivo é que até 2027 estejamos nos 1.750 euros. Por exemplo, a AD tem esse objetivo até 2030. Nós estamos a apontar este objetivo para 2027. Falamos agora de outros rendimentos. Nós baixamos o IRS, porque mexemos nos escalões entre 2015 e 2023 em cerca de 500 milhões de euros. E no Orçamento de Estado para 2024 temos uma redução de IRS de 1.350 milhões de euros, com as alterações dos escalões e com as reduções. Por exemplo, para se ter uma pequena ideia, quem ganhar até cerca de 11.000 euros não paga IRS. É uma das medidas que foi adotada por parte do nosso governo. E a generalidade das pessoas não tem conhecimento disto. Outro objetivo que temos em relação aos rendimentos é o de continuarmos a adotar medidas que se traduzem em rendimentos indiretos para as famílias. Por exemplo, as creches gratuitas para todos. Creches gratuitas para todos significa que, para estarem disponíveis nas misericórdias, nas IPSS, significa que o Estado financia as instituições para que as instituições coloquem esses lugares de creche. Mas não há vagas. Mas não, tem havido milhares de vagas, não chegam ainda para todos. Tem que ser feito um esforço, mas quando nós estamos a apoiar estas vagas, significa que nós estamos a ajudar as famílias. O aumento do abono de família é também um aumento do rendimento indireto das famílias que têm filhos. Um outro exemplo, jovens que acabam os seus estudos e têm o primeiro emprego. Neste momento temos o IRS jovem, taxa zero, para o jovem que termina a sua licenciatura e que começa a trabalhar. E agora vamos alargá-lo a todos os jovens, não apenas aos jovens licenciados, mas também aos jovens que, concluindo a sua escolaridade obrigatória, começam a trabalhar. Ou seja, no primeiro ano não pagam qualquer tributação em sede de IRS, depois do segundo ano pagam apenas 25% e vão subindo até ao fim de 5 anos. Só ao fim de 5 anos de atividade profissional começam a pagar IRS à semelhança de todos os outros cidadãos e em função do seu nível de rendimento. Ou seja, há medidas. Olha, uma outra, transportes públicos gratuitos para os jovens. Os transportes públicos gratuitos para os jovens é uma medida que significa rendimento indireto. Reduzimos, por exemplo, os transportes urbanos, a fatura o Estado financia esses transportes para cerca de metade. Eu fui ver há dias o custo do passe dos transportes urbanos de Braga em 2015 e agora, e aquilo que verifiquei foi que houve uma redução de cerca de metade do custo com os transportes. Ou seja, quando falamos de rendimentos não podemos olhar apenas para o IRS e para o salário, temos que olhar para o salário e o IRS e olhar depois para o conjunto de apoios que o Estado concede às famílias, que significa um rendimento indireto. E o jovem que investe uma vida e o Estado que investe nesse jovem para poder no final ser um ativo do país, nas diferentes áreas, continuamos a ver um dilema, eles continuam preocupados quanto ao futuro. Já não há tanta estabilidade como chegou a existir em determinados momentos no nosso país. Estes jovens, além dessas medidas, o que é que podem esperar do Partido? Bom, nós temos vindo, para ter uma pequena ideia, nós reduzimos em cerca, se me falham os dados, mas julgo que reduzimos em cerca de 10% o número de jovens que estavam no desemprego, e uma das prioridades foi precisamente encontrar mecanismos de incentivos à contratação de jovens, e particularmente de jovens com licenciatura, com mestrados e com doutoramentos, para procurar que a economia absorva aqueles que nós vamos qualificando.
Mas há aqui, de facto, um desafio em termos futuros da parte do Governo e do Partido Socialista e de todos os partidos que se candidatam a funções governativas, que é o de nós continuarmos a apostar na diversificação da nossa economia. Porque nós tínhamos 80 mil estudantes no ensino superior em 1976 e agora temos mais de 450 mil estudantes no ensino superior. Só que a nossa economia não avançou tanto como as qualificações dos portugueses. E é necessário continuarmos a apostar na incorporação de tecnologia na nossa economia, modernizando a economia. É importante continuarmos a atrair investimento direto estrangeiro, porque é vital para capitalizarmos a nossa economia e as nossas empresas, para que, com esta diversificação, com esta inovação da própria economia, ela possa absorver os recursos humanos mais qualificados que o país está a formar, tenham em vista evitar que eles tenham que procurar no exterior, noutros países, respostas salariais mais atrativas do que aquelas que temos no nosso país. Vamos falar agora, voltando ao distrito de Braga e voltando também àquilo que são as propostas que as diferentes forças partidárias vão apresentando para o distrito. Naturalmente, uma súmula daquilo que são as propostas do Partido Socialista estão aqui já retratadas nesta entrevista. Pergunto-lhe o que é que os diferencia, sobretudo daqueles partidos que no fundo estão no ar como poder. Primeiro, a experiência governativa. E a experiência conta. Segundo, temos em curso, como disse, mais de 840 milhões de euros de investimento, onde estão mais de 2.000 empresas que beneficiam desses apoios, mais de 6.000 candidaturas que têm em vista capacitar as famílias e capacitar as instituições. Temos candidaturas das instituições particulares de solidariedade social, das misericórdias, temos candidaturas da Universidade do Minho, do Politécnico, do Cava de Loava e temos mais de 200 milhões nas agendas mobilizadoras que fazem uma relação entre o Estado Central, as autarquias, as universidades, centros de investigação e conhecimento, a economia e a sociedade. Depois temos investimentos na melhoria das condições de vida, nas melhorias de rendimentos, investimentos na saúde, investimentos na educação, investimentos nos transportes e na mobilidade. E fazemos-lo com contas certas, porque a nossa previsão macroeconómica prevê continuarmos a reduzir a dívida pública para baixo de 100% do PIB e temos a previsão de que até a final da legislatura nós estejamos nos 80% da riqueza nacional criada e continuarmos a garantir contas certas. E é este equilíbrio entre o crescimento da economia e a justiça social que o PS garante aos portugueses. A previsibilidade, a estabilidade e a confiança são cruciais para enfrentarmos os desafios futuros, nomeadamente a confiança na própria democracia. Porque há muitos inimigos da democracia que hoje andam à solta por toda a Europa e por todo o mundo e que também aqui estão a tentar minar a confiança dos cidadãos nos políticos, nos representantes políticos, nas funções de soberania e nas funções do Estado. E nós temos que estar alerta e os cidadãos têm que estar conscientes dos riscos que hoje se colocam à democracia e o PS é o partido que desde o 25 de Abril foi o garante desse equilíbrio entre as liberdades e a justiça social, a liberdade e a igualdade. Já agora, permita-me, foi autarca, agora tem funções governativas, pergunto-lhe em concreto, quando é que vai acabar aquele estigma do autarca que anda com o chapéu a pedir, o chapéu na mão a pedir, é um defensor da descentralização Sim. ou é um defensor da regionalização? Primeiro, temos que consolidar o processo de centralização em curso, que transferiu mais meios para os municípios, mais recursos para os municípios para responderem ao dia-a-dia do cidadão. Não apresenta envenenado? Não, não é de forma alguma. Eu estive no primeiro processo de centralização em 2007, 2008 e isso permite aos autarcas responderem de forma mais célere aos cidadãos. Mas temos escolas que vieram para a competência das autarquias degradadas, espaços de saúde também degradados. E vieram acompanhados com um fundo financeiro. E o envelope é suficiente? É suficiente. Ou vão reforçar? Não, por isso é que atrasou o processo de transferência, porque houve municípios que não aceitaram as primeiras propostas. E elas foram melhoradas muito significativamente depois. Se vocês forem depois procurar, peçam informação detalhada
sobre as transferências financeiras por metro quadrado que haja para intervir, por metro quadrado que haja para intervir em termos de saúde, Este educação. movimento inflacionista... Bom, não, de forma alguma. Aliás, a inflação está a baixar, como o senhor sabe, isso era verdade em 2023, estava acima de 5% e agora estamos na casa dos 2%. Isso já era um argumento, utilizar uma expressão popular. Mas não está a ser repercutido naquilo que é. Você tem que ser um pouco mais exigente a perguntar aos autarcas quais são neste momento os recursos que têm, porque felizmente houve acordo com a Associação de Municípios e a generalidade dos municípios aderiu. Primeiro, consolidar esse esforço que o Governo fez, que foi pegar em poder que tinha e entregar esse poder para quem está mais próximo das pessoas. Isto é um movimento muito importante. Segundo movimento que foi feito, pegar em estruturas desconcentradas do Estado, que estavam muitas das vezes desconexas, não se relacionavam umas com as outras, por exemplo, a saúde e a segurança social, e colocar essas funções na alçada das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, para procurar que elas também tenham maior eficácia, que cooperem mais entre si. E futuramente, é o que está no programa eleitoral do PS, realizarmos o referendo para a realização futura da regionalização, para que os cidadãos possam depois escolher aqueles que os representarão no desempenho de funções na estrutura de poder regional. Significa, portanto, aproximar os cidadãos do poder de decisão. Permita-me, para fecho de conversa, uma vez já vai longa, no final, que tipo de mensagem é que deixa aos eleitores do Distrito de Braga? Os eleitores do Distrito de Braga são eleitores informados e são eleitores esclarecidos. Aquilo que nós desejamos é que mantenham a confiança nos representantes do Partido Socialista à Assembleia da República. Porque os representantes do Partido Socialista na Assembleia da República, em momento algum, esqueceram as prioridades de investimento para este distrito e querem continuar a fazê-lo no futuro. Esta legislatura terminou de forma inopinada, ninguém esperaria que pudesse terminar desta forma. Sabemos também que foram cometidos erros, naturalmente com esta maioria absoluta, mas aquilo que nós queremos assumir é a vontade de fazermos uma intervenção política na Assembleia da República capaz de defender os interesses deste distrito e desta região, e pedimos um voto de confiança àquelas e àqueles que nos estão a ouvir e com um compromisso que eu de 3 em 3 meses fazer aquilo que estávamos a fazer, que é vir aos diferentes concelhos, realizar sessões de prestação de contas daqueles que os cidadãos vão eleger para a Assembleia da República. Última pergunta. Elegeram há 2 anos atrás 9 eleitos, 9 deputados. Qual é o objetivo? Eu diria que era justo que pudéssemos pelo menos ter os mesmos 9 deputados, porque há 2 anos atrás nós ainda estávamos só a assumir compromissos. Hoje, no Distrito de Braga, já há compromissos que estão em execução por todo o Distrito de Braga. Podemos ver agora aqui na Misericórdia de Vila Verde os investimentos que estão em curso, podemos ver o investimento na Estrada Nacional 101, podemos ver investimentos por todo o distrito, desde o Gerês até Esposende, desde Famalicão até Barcelos, Braga ou Guimarães. Podemos ver investimento em todo o distrito e, portanto, aquilo que era apenas uma expectativa há 2 anos atrás, hoje já é uma realidade. E por isso eu entendo que seria justo podermos desejar ter um resultado equivalente ou melhor ainda do que tivemos há 2 anos atrás. Bem, obrigado, José Luís Carneiro, cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Braga. Foi assim a entrevista.